Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19, 22 a 34, que diz: Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, na presença das autoridades. A multidão levantou-se unida contra eles e as autoridades, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto, tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: Não te faças nenhum mal. Todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas. Então logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes a mesa, e a sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Hoje foi um dia típico. Depois de uma reunião proveitosa com a diretoria da associação, onde desenvolvemos os projetos esportivos e sociais, e um culto abençoado, onde a palavra de cura foi liberada, e tivemos um tempo de oração abençoadíssimo, me encontro falando com o Senhor numa UPA, numa unidade de pronto atendimento. E ele me trouxe aqui para tomar uma Benzentacil, Decadron, Dipirona, fazer raio-x do tórax e ainda teste de Covid. E para variar, quando o Senhor quer fazer algo através da nossa vida, Ele nos move para estarmos em lugares aonde não imaginamos. Assim, como Ele fez com Paulo e Silas, foram acusados, chicoteados e presos, mas entenderam que havia um propósito para eles estarem ali. E à meia-noite glorificaram ao Senhor, orando e adorando, sem ao menos se importar com o lugar que se encontravam, porque eram livres. Eu creio na minha cura, pois o Senhor se manifestou em minha vida e na da minha esposa várias vezes, mas algumas coisas são necessárias acontecerem para que a glória do Senhor se manifeste. Assim como o carcereiro, diante de seu cumprimento de ordens, estava ali só para obedecer sua função. Mas, quando todo o cárcere veio abaixo, ele não está mais vendo nada, só que o seu papel, sua função, não foi cumprida. Ele ia se matar, mas Paulo bradou para que não fizesse isso. E ali, toda aquela família foi salva. E hoje não foi diferente. Vi pessoas sendo passadas na minha frente, diante de todos os exames e com a mesma qualificação que a minha, mas sempre querendo saber por quê. Mas o Senhor é maravilhoso e sua graça é revelada pelo poder que está em nós. E quando estava em um dos corredores, eu ouvi um dos seguranças saindo para jantar, e o mesmo virou para o outro que disse: Só trouxe arroz e feijão e não tem mistura. A mistura é o arroz com feijão. E passado nesse episódio, eu estava com muito frio. O meu corpo tremia. Mas quando o Senhor quer falar, Ele fala. Quando e como Ele quiser. Ele disse: dê a mistura para ele e para a sua família. Eu, incrédulo com que ouvi, eu disse: Senhor, como? Dê condições para ele ter dignidade diante da sua família. Aí eu entendi a demora. Eu não estava com muito,
Estava somente com R$ 100 que tinha deixado na carteira para comprar algumas coisas para casa. Aí o Senhor disse: essa é a sua semente. Dê e abençoe essa família. E quando eu recebi alta, e para que vocês entendessem o mover de Deus, eu cheguei às 10 horas da noite, à meia-noite eu ouvi ele falando, e às 2 da manhã foi quando eu recebi alta. Mais ou menos 10 para as 2 da manhã. Foi ao encontro do segurança que o Senhor tinha dito, e exatamente naquele horário era o seu retorno para aquele posto. Como Deus é maravilhoso. E ao me apresentar para ele, não como pastor, mas somente como Leandro, ele disse que o seu nome era Anderson. E um pouco de conversa que eu e ele nós tivemos, ele falou o que estava acontecendo e que ele estava ou se encontrava afastado dos caminhos do Senhor. Mas naquele momento pedi permissão para orar lá na UPA, no meio do entra e sai de enfermeiros, atendentes, pacientes. Ele se reconciliou com o Senhor e disse que não se sentia digno daquilo, mas o Senhor me deu a palavra que Jesus disse para Nicodemos. O importante é nascer de novo e crer que Jesus é o Senhor. E isso foi feito, e aquele homem se quebrantou na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Concluo com aquilo que está descrito no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículos 8 a 13. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e prosperará naquilo para que a enviei. Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros exclamarão de contentamento perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para renome do Senhor, por sinal eterno que nunca se apagará. Permita enxergar aonde os seus olhos não veem, e faça aquilo que o Senhor te ordenou. Creia e deixe o Senhor cuidar de tudo e te levar para onde Ele quiser. Toda a glória, toda a honra e toda a majestade, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, sejam ao Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade de entregarmos, Pai, estas primícias. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço. Quão maravilhoso o Senhor é. Como o Senhor é perfeito. Como o Senhor prepara, Senhor, ocasiões contrárias até então para o nosso conhecimento, para poder operar e fazer com que o seu milagre se manifeste. Para poder ver, Senhor, que aquele que estava ou se encontrava, Senhor, de alguma maneira, Pai, afastado, ele, Senhor, foi encontrado de novo. Ele foi encontrado por Ti. E ali, Senhor querido, aquela emoção, aqueles olhos, ó Senhor, aquela atitude daquele homem, daquele segurança, que ali ele não estava importando o posto ali onde ele estava, ele não estava preocupado, mas ele simplesmente permitiu que a sua presença fosse manifesta, e ali, Senhor, ele se reconciliou contigo, Pai. Por isso, Senhor, por isso continue usando a cada um de nós naquilo que o Senhor quiser, que possamos permitir o Senhor nos usar de uma maneira sobrenatural em todos os lugares, porque para tudo o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito para nós estarmos estudando onde nós estudamos, para nós estarmos ou termos a família que nós temos, para estarmos trabalhando onde nós estamos, para pegar as conduções ou até mesmo ir de carro e pegar exatamente o trânsito naquele lugar, Pai. O Senhor permite tudo e o Senhor tem preparado tudo para que nós possamos falar deste amor sem medidas.
que a cada vez mais possamos ser ensinados por Ti. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, pela Sua presença e pelo Seu amor. Graças te dou, Senhor. Muito obrigado. Assim, Senhor, consagro mais este dia. Consagro tudo que tenho, tudo que sou. Consagro, Pai, tudo diante de Ti, para que cada dia mais a Sua glória se manifeste. Muito obrigado. Assim, Senhor, oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólico Caminho, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.